Oi, finalmente chegou, passou uma semana e a gente vai trazer o restante da minha conversa com a orientadora. Você gostou da semana passada? Eu realmente espero que sim. Você vai gostar ainda mais desse episódio de hoje, quando a gente fala um pouquinho mais sobre o relacionamento entre orientador e orientando, e a gente vai falar um pouquinho sobre a minha tese e os próximos passos, já que a minha orientadora tá grávida. E aí, como é que funciona isso agora quando ela for sair de licença? A gente conta tudo. Espera! Se você não viu o episódio passado, eu vou deixar o cardzinho aqui. E se você não segue o nosso canal, aproveita, já se inscreve aqui no canal e já marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou juntar 3 perguntas numa só, porque elas têm a ver, né? Que é quais são as características que todo orientador espera de um orientando, qual o melhor perfil de aluno para orientar e como adaptar a orientação para cada aluno, e o que uma orientadora espera de um aluno de doutorado. Uau, eu vou apanhar nessa. Não vou não. Eu vou... não. Eu vou começar. Eu não sei se eu sei dizer o que todo orientador espera, né? Eu vou dizer o que eu espero, e eu sei que muitos colegas que eu converso também esperam, mas enfim, cada um é um perfil, né? Eu acho que tem uma coisa assim muito importante, que é a proatividade, né? Eu imagino que isso seja recorrente também entre vários outros colegas, vários que eu converso. Eu sei, alguns chamam de independência, eu chamo de proatividade do orientando, né? O que quer dizer isso, né? Quer dizer o seguinte: tu tem que te apropriar do teu trabalho e ser o líder nesse processo. O teu orientador, ele tem a obrigação de te ajudar, de te orientar, de te guiar, mas quem vai induzir isso, ou quem é o dono desse processo, é o aluno. O trabalho é teu. Então, essa proatividade, esse senso assim de eu sei o que eu quero fazer, eu sei onde eu tô indo, eu sei que eu preciso ajuda, né? E não há problema nenhum, mas assim, eu tenho um senso de propósito, e esse senso de propósito é do aluno. O professor não vai te dizer, ou não deveria, né, te dizer, olha, tu tem que fazer teu trabalho, tá? Olha, essa semana tu tem que escrever 5 páginas. Eu nunca falei isso para orientando nenhum, e eu sei que tem alguns professores que trabalham mais assim de forma mais cartesiana, porque eu acho que se a pessoa não tiver esse ímpeto, essa vontade, essa proatividade, então, né, o trabalho é dela, é a vida dela. A gente está, de novo, né, para orientar, para contribuir, para aprender também, porque aprendo um monte com os trabalhos dos meus alunos, obviamente, e muitas coisas eles sabem mais do que eu, né, de orientações ou de temáticas de literatura, se aprofundam e conhecem mais, mas assim, tem que ter uma proatividade, né? Então eu acho que isso é uma coisa que em todos os níveis, né, da graduação ao doutorado, a gente espera. Claro, quanto mais... O aluno pode ser proativo em qualquer nível, né? Tem crianças que são proativas, né, na primeira série, mas claro, quanto mais tu vai evoluindo na tua escalada acadêmica, né, ou num aluno de mestrado, doutorado, ele vai tendo uma proatividade mais consistente, né? Porque aí não é só também uma força de vontade, mas às vezes, como eu falei, vai trazer temáticas, vai ter uma apropriação teórica, vai trazer ideias que são ideias que vão, às vezes, vai estar à frente do orientador em alguns conhecimentos metodológicos, teóricos, né? E isso acontece muito menos, ou praticamente não acontece com os alunos de TCC ou de mestrado, mas nos alunos de doutorado acontece, né? Tanto a Amália quanto o Rafael, que eu falo, outros alunos de doutorado, que eu tenho certeza que conhecem de teoria do que eles estão trabalhando e de algumas questões metodológicas que eles estão trabalhando mais do que eu, né? Então é uma proatividade embasada, ou seja, olha, eu estou indo por esse caminho, e eu digo, olha, eu não conheço esse caminho, não, mas fica tranquila, eu li isso aqui e tal, esse caminho faz sentido. E eu confio em ti, eu sei da tua capacidade, então vamos embora por aqui. Eu nunca fui por aqui, eu não saberia ir. Se fosse um aluno de mestrado, eu conduziria ele por um caminho que eu conheço. Se fosse um aluno de TCC, eu conduziria ele por um caminho que eu conheço. Mas um bom aluno de doutorado, um aluno proativo, estudioso, capacitado, ele às vezes vai propor um caminho que o orientador não conhece tanto, porque a gente não sabe tudo, de longe disso, né? Mas que a gente vai dizer, não, eu vou contigo, vou tentar aprender o que eu quero e vou te ajudar
no que eu posso te ajudar nessa linha, e se o que eu não puder te ajudar, eu vou também buscar colegas ou falar com outras pessoas que possam dar o suporte, né? Então, o aluno de doutorado, ele tem uma proatividade, como eu disse, mais embasada, mais teórica, mais metodológica, e às vezes ele vai fazer um caminho que nem o professor não conhecia, mas vai ajudar e vai apoiar e vai ir junto, né? Por quê? Porque ele é um pesquisador mais pronto, ele é um pesquisador mais formado, né? Ele tem condições de fazer essas escolhas. Não é todo aluno do doutorado que tem condições também, deixar bem claro. Falei da Amália, falei do Rafael, mas tem uns que eu sei que, enfim, não chegaram, né, tão profundamente nessa maturidade. Quando você pergunta, o que a gente espera? Eu espero que o aluno de doutorado tenha essa maturidade, né, que ele consiga ter essa proposição embasada, às vezes, de coisas que são inovadoras para o professor. Né? É isso que eu gostaria, e alguns realmente vão, né, e outros ainda não vão. Né? E dos alunos de TCC e mestrado, que sejam também proativos, que vão buscar e tal, dentro, né, da etapa de formação que eles estão, né? Mas que tenham essa noção de que, pô, o trabalho é meu, eu estou na liderança, e quanto mais vocês fomentarem o professor com questões inteligentes, com dúvidas, com coisas que vocês mostrarem, olha aqui, ó, isso aqui eu busquei, o que tu acha, isso aqui, mais vocês vão ter ajuda. Né? Agora, se toda vez sentar na frente do orientador e dizer, pai, o que eu faço agora? Pai, eu não sei, assim, o que tu fez da última vez pra cá? Ah, nada, eu não sei o que fazer, tu tem que me dizer o que eu faço. Pai, esse é o tipo de comportamento que nenhum orientador gosta, né? Não porque não quer ajudar, porque tá esperando que a pessoa traga uma coisa legal para ele ajudar, e não diga assim, tá, não fiz nada, não sei o que fazer. Tá, e agora o que eu faço? Me diz o que eu faço, né? E já vi isso de muito aluno, inclusive de doutorado, do tipo, tá, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? E depois do passo 1, qual é o passo 2? Depois do passo 2, qual é o passo 3? Não, né? Quanto mais vocês caminham nessa trajetória acadêmica, mais tu tem que chegar e dizer, olha, eu pensei que o passo 2 pode ser isso por essa razão, e daí a gente pode fazer o 3 assim, o que tu acha? Vamos trocar uma ideia? E não assim, eu cheguei aqui, não sei nem que artigo eu devo ler, não sei nem o que eu vou fazer, não sei. Claro que a gente tem dúvidas, né, de novo, mas eu tenho que ir atrás, propor e levar para discussão. Quanto mais eu levar, mais normalmente vou ter de volta, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, assim, tem gente que vai precisar de uma orientação mais, talvez, escrita, tem gente que tu fala e a pessoa captou, tem outros que tu precisa colocar algumas coisas no papel, né? Então, existem perfis, né, de pessoas, assim, e claro, isso é uma coisa que na experiência a gente vai vendo o perfil da pessoa e adequando a linguagem para aquele perfil. Eu não saberia, assim, dizer uma receita, como é que a gente lida com isso, né? De novo, eu acho que quanto mais as pessoas estão proficientes na carreira dela, né, mais elas vão evoluindo, mais elas vão se apropriando do processo, mas principalmente em alunos mais júnior, assim, de TCC, início de mestrado, o que eu vejo é que tem uma diferença de perfil de segurança, né? Então, tem alguns que chegam muito inseguros. Então, eles precisam ouvir mais consistentemente, mais regularmente. Outros que já estão mais seguros vão dizer assim, não, beleza, eu entendi, me dá 15 dias, eu vou fazer isso. Né? Outros que dizem, não, mas eu preciso daqui 5 dias falar contigo, porque senão eu vou ficar inseguro. Né? Então, eu acho que é essa calibrada que a gente vai dando pelo perfil. Tem gente que é mais segura no início, tem gente que é mais insegura no início. Né? E aí a gente tem que ir calibrando isso com essa questão da proatividade, né? E dando segurança para a pessoa para ela ser proativa. Né? Dizendo, não, tu tá indo bem, tu tá fazendo a coisa assim, vai lá, vê o que tu acha, traz das tuas ideias e vamos discutir, né? Então eu acho que é um pouquinho essa questão do perfil também. Tem gente que também se criou mais acostumado a ser cobrado. Se eu não sou cobrado, eu não faço. Tem gente que é super independente, né? Que vai fazer, independente de tu cobrares e tal, e vai chegar com uma proposta legal. Então, eu acho que são perfis, e que são, sobretudo, a gente precisa adaptar, como eu disse, assim, nas etapas iniciais da carreira do pesquisador. Né? Depois a pessoa já vai ganhando mais propriedade, assim. Mas é caso a caso, assim, eu não saberia dizer como é que o perfil, nunca parei para
Deve ter, né? A gente poderia fazer uma categorização dos perfis dos orientandos, daria até um trabalho interessante, mas pois nunca fiz. Aí fica o problema, né? Se alguém quiser pesquisar. Quiser trabalhar. Uma pergunta bem capciosa que fizeram aqui. Quais as mentiras que os orientadores mais contam? Gente... Não sei se dá para responder, mas... Eu não sei se é uma mentira, mas às vezes é um incentivo também, né, para os alunos que estão começando, assim. Por exemplo, o aluno entrega um trabalho que não tá bom. E ele diz assim, eu me esforcei tanto, tá bom. Diz, olha, tu tem que melhorar, né? Mas ainda tem um caminho, e claro. Então, raramente a gente vai chegar e dizer assim, não, olha, cara, isso aqui não tá bom, tu tem que botar... Até como uma forma de incentivo, né, no início da carreira, tu tem que chegar e dizer, olha, ainda não tá, né, onde a gente quer chegar, tem esses pontos que tu precisa melhorar, mas se tu fores trabalhar nisso, tu vai conseguir, etc. Não sei se é uma mentira, porque a gente suaviza, às vezes, um pouco para incentivar a pessoa a ir em frente, assim, não como uma forma, eu não tenho o hábito de passar a cabeça e dizer, não, que maravilha que tá isso aqui, se o trabalho não tá bom, né, ou quais são as habilidades que tu ainda tem que desenvolver, tem que deixar muito claro o que precisa melhorar, mas tem formas de dizer isso, né, então às vezes a gente tem que suavizar a forma como uma maneira de incentivar o aluno, fazer com que ele vá em frente e queira correr atrás, assim, mas nunca jamais dizer, olha... tá maravilhoso esse teu trabalho, quando não tá, não, isso nunca fiz, mas dourar um pouco a pílula no sentido de incentivar, né, é uma coisa que a gente faz ali nas etapas iniciais da carreira do pesquisador, né, ou às vezes outras coisas, assim, às vezes o aluno diz, eu gostaria de mandar esse trabalho para o congresso, tu acha que dá? E às vezes a gente pensa, eu acho que esse trabalho não vai passar. Às vezes eu digo para os alunos, olha, se eu pegasse, eu acho que ele não ia passar. Ainda falta bastante coisa. Mas, como uma ferramenta pedagógica, né? E às vezes até porque é muito... às vezes cai na mão de uma pessoa que gosta do trabalho, como ele tá e tal. A gente incentiva, né? Mas também não é uma mentira, né? Eu digo, olha, tem deficiências, mas... te incentiva a seguir em frente, né? Tenta, né? Se não der, tu vai lá e vai melhorar de novo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não são mentiras, assim, são incentivos acadêmicos de linguajar mais suave, talvez. Não sei se a gente colocaria assim como mentiras. Nossa, mas eu me lembrei do mestrado e no final da dissertação eu tava lá, eu tinha feito um Frankenstein, eu mando pra ela um Frankenstein mesmo, assim, todo colorido, ela já sabe, ela já me conhece. Eu mando assim, porque parece que me tira um peso da consciência, eu tenho um dia pra pensar e depois eu volto ao trabalho, porque às vezes eu tô tão na pressão comigo mesma que eu preciso mandar. E ela manda assim, ela lê até os comentários que eu coloco pra mim mesma, assim, eu coloco lá, eu vou precisar escrever mais isso aqui eu não pensei ainda, ela responde embaixo. E aí isso me dá realmente um incentivo. Eu sei que tá um Frankenstein, e ela me devolve assim, tá, eu entendi o que tu quis dizer, mas tu vai ter que explicar o que tu fez para chegar até aqui. Ficou faltando esses passos, e isso é fundamental pra gente realmente, não, tá, beleza, eu acho que fui além, ou ficou faltando essa explicação pra gente poder voltar e trabalhar. Assim, isso eu senti na pele, ajudou. E acho que isso é importante, porque assim, às vezes, como a Amália falou, né, às vezes tu precisa ter um distanciamento daquela coisa por um tempo, e ter um outro olhar, né, que em alguns momentos pode ser do orientador, mas pode ser de outro colega, de outras pessoas, também te ajuda a arejar um pouco aquela ideia, né, porque às vezes a gente, daquilo não adianta, chega um momento em que aquele texto ele tá tão impregnado em ti que tu precisa ter um distanciamento e ouvir uma segunda opinião. Tu ficar ali mais 2 dias não vai fazer dele um texto melhor naquele momento, né? Precisa dar uma noite de sono para ele, precisa ganhar um distanciamento, fazer uma outra coisa e deixar a tua cabeça processar aquilo de novo, né? Então, e claro, todo mundo sabe disso, né? Os orientadores estão acostumados. Uma coisa é tu receber um trabalho que tu vê que a pessoa está progredindo. A outra coisa é tu receber um trabalho que tu vê que ela não tá afim de fazer, ela tá desleixada no processo. E a gente sabe a diferença. Legal. E aí, como manter uma relação saudável com o orientando, entre orientador e orientando? Eu acho que isso... eu não sei se existe fórmula também, né? Eu acho que isso faz parte dessas relações que se constroem, né? E a gente vê... assim,
tive pouquíssimos conflitos de orientação na minha vida, graças a Deus, e já orientei muita gente, sobretudo em graduação, e sei lá, mais de uma centena de alunos com certeza, e tive pouquíssimos conflitos, assim, mas eles acontecem, e eu sei, a gente já fui coordenadora de graduação, de pós, e já ouvi muito conflito, né, quando eu digo procure o coordenador, já ouvi muito conflito na minha mesa. Então, assim, como é que a gente lida com isso? Eu acho que tem uma questão de bom senso importante, né, que é isso, o aluno saber que o trabalho é dele, né, que ele está na liderança do processo, e que o orientador saber que o papel dele é ajudar e ter essa disponibilidade para ajudar. Muitos dos conflitos surgem justamente por causa disso, né? Ou porque o aluno transfere uma responsabilidade do trabalho para o orientador, né? Achando que o orientador vai fazer ou vai dar direcionamentos assim do tipo dizer exatamente o que tu tem que fazer, dizer o que tu vai escrever em cada linha. Isso não vai acontecer, né? E aí isso estressa, ou porque o orientador às vezes realmente está sendo negligente com o trabalho do aluno, né? Então acho que saber equacionar isso, ter bom senso para isso, resolve grande parte dos problemas, né? Às vezes existem orientandos que, em alguns casos, eu já tive que chamar atenção, mas foram poucos, e normalmente são alunos iniciantes, né, de graduação e tal, que deixam que a ansiedade atrapalhe de uma forma que é isso, né? Se ele te mandou um e-mail às 13h20, tu não respondeu, no outro dia, às 5h20, ele perguntou, tu não leu meu trabalho ainda? Não, porque das 13h20 às 5h20 eu não consegui nem ler o e-mail, quanto mais um artigo de 30 páginas. Não li, claro, né? Então, ter essa noção do timing, porque isso acontece até hoje, assim, até inclusive em situações de disciplinas e tal. O aluno, ele deixa para o último minuto que ele tem. E aí ele quer que o professor leia em 2 horas. Isso não vai acontecer, né? Porque o professor não está sentado na frente do computador esperando cair o trabalho dele sem nada para fazer e dizer, não, agora eu vou ler e vou devolver nesse minuto. Pode acontecer de um dia, né? Eu normalmente combino com meus orientandos o seguinte, ó, tu vai me entregar até sexta e eu vou te devolver até terça. E geralmente a gente cumpre os prazos e aí dirime qualquer tipo de dificuldade, porque aí ele já se organiza para entregar num dia que eu sei que eu vou poder ler, eu já separo ali 2, 3 dias para ler e vou devolver na data, e a gente se organiza assim. Então, geralmente eu faço isso, e isso resolve grande parte desses problemas, né? Porque o cara tem que entregar, ele tem que entregar o trabalho na sexta-feira, depositar o trabalho, entregar. E aí ele manda para o orientador na quinta, meia-noite, esperando que ele leia até a sexta, às 8h, para ele ainda poder fazer algum ajuste, né? E também não é viável. Não são todos, óbvio, né? Assim como tem orientadores que mandam com longo prazo e o professor não retorna. Então, eu acho que esse ajuste de expectativas é fundamental, né? De combinar essas coisas para que todo mundo saiba, ó, qual é o horário que eu vou estar trabalhando e vou te dar o retorno, né? E vice-versa. Aí a gente consegue ajustar um pouco mais. Então, acho que essa é uma das formas bem importantes de evitar o conflito, né? Tentar deixar bem claro quando é que são as disponibilidades, né? E isso vale para outros períodos também, né? Olha, por exemplo, nessa semana eu vou estar de férias, então não vou responder, né? Ou tal período, tal coisa. Então a gente se organizar é muito importante, né? E aprender a gerenciar as expectativas também. Eu não sei se era essa a pergunta toda, mas acho que era essa sim. E agora eu vou tocar num assunto que muita gente vem falar comigo angustiada, e agora eu estou passando por isso, que é, pessoal, a minha orientadora está grávida. Né? Há 6 meses. 6 meses já, então faltam 3 mesinhos pro baby Henrique nascer, e muita gente vem pra mim assim, ai, minha orientadora tá grávida, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou parar o mestrado, eu vou trancar o doutorado. Calma, pessoal, tá tudo bem, tudo certo, é mais uma pessoa que vai vir no mundo. E aí eu queria conversar contigo. E aí, quais são as expectativas? Você como orientadora saindo de licença, o que tá esperando? Eu tô tranquila porque, né, tu sabe, eu vou seguir minha pesquisa, eu brinco assim,
você estava falando muito bem isso, mas eu sou um pouco mais direta, né? O orientador não é babá, e eu que quero meu doutorado, né? Você já tem o teu. Para ti não faz diferença nenhuma se eu fizer a pesquisa ou não, né? Quem quer o título sou eu, né? Então, a minha pesquisa eu vou seguir fazendo, claro, vou sentir saudade, mas, né, vai ter o teu período ali para curtir o baby. Mas e aí, quais são as expectativas, assim? O que tu pode falar para o pessoal que está passando por essa situação e está angustiado? Tá, beleza, mas sabe que essa é uma, enfim, né, como eu também é meu primeiro filho já mais tarde na vida, eu também, né, tive que pensar, enfim, me adaptar, ver como é que essas coisas iam acontecer e tal. Fui até me informar já na universidade qual é o procedimento, até para poder contar para vocês, né, e saber como é que isso funciona. Então, assim, o que a pró-reitoria da nossa universidade me disse, mas deve ser muito parecido, porque existe legislação trabalhista para isso, né? É que no período em que a professora fica em licença, enfim, poderia ser uma licença de saúde de um professor também por qualquer outra razão, é alocado um outro orientador substituto, né, para acompanhar o trabalho. Então isso obrigatoriamente acontece e vai acontecer. Então alguém fica responsável por acompanhar esse trabalho. Tá. Agora, claro, aí vai depender de cada um, ou do perfil de cada um, assim como acontece, por exemplo, quando o professor está de férias. Tem professores que saem de férias um período mais longo e dizem, não, eu estou de férias e tal. Tem gente que diz, não, se for uma coisa simples, por exemplo, um e-mail, um WhatsApp, uma coisa que eu possa responder rapidamente, eu normalmente digo isso, vou estar viajando. Mas se tu quer me perguntar uma dúvida rápida, né, que eu posso responder por WhatsApp ou por e-mail, tá, beleza, eu posso responder. Eu não vou, no meio de uma viagem, parar e ler um material de 100 páginas. Mas, aconteceu isso, o que eu faço? Me manda um WhatsApp e eu respondo de boa. Né? Mas isso depende de pessoa para pessoa, assim como acontece no período de licença, né? Eu tô imaginando, assim, na minha situação específica, que eu não tenho a menor ideia como é que vai ser, porque eu não sei se a criança chora, dorme, como é que vai ser, só vou saber depois que nascer. É que, assim, vai haver um primeiro mês difícil, de adaptação, que vai ser difícil fazer qualquer leitura mais profunda. Mas que passado esse primeiro mês, eu imagino que vão ter alguns momentos que eu vou conseguir embora tenha uma outra pessoa responsável, né, dar uma atenção para os meus orientandos. Eu não vou pegar orientando de graduação, nem aula de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado, e eventualmente fazer um Zoom, dar um feedback num material. Eu acho que passado o primeiro mês, ou os primeiros 40 dias, eu estou imaginando que isso vai ser viável, né, e que eu poderia, junto com esse outro professor que vai estar oficialmente conduzindo mais a coisa no dia a dia, dar esse suporte, né, de fazer alguma reunião por Zoom, enfim, de dar um feedback sobre um material e tal, talvez precisando um pouquinho mais de tempo, enfim, isso é imprevisível nesse momento. Mas, legalmente, fica esse professor responsável, né, digamos que o professor que esteja em licença, seja porque poderia, né, tomara Deus, vai dar tudo certo, vou estar em casa com uma criança que dorme, então isso vai ser possível. Mas a gente podia ter uma situação de um professor que estivesse no hospital 3 meses, né? E aí ele não teria como responder, por exemplo, né? Tivesse sofrido alguma cirurgia, alguma coisa, e aí a gente teria esse orientador substituto. Então, são situações, sempre que o professor se licencia, a universidade indica um para ficar no lugar. Agora, o quanto que ele vai estar disposto a interagir na sua licença, aí é uma situação muito individual, né? Eu tô imaginando que eu vou conseguir fazer isso passados os primeiros 30, 40 dias, né? Acho até que eu vou querer fazer algum tipo de... Como eu nunca fiquei tanto tempo, né, sem trabalhar como eu vou ficar, e também já num ano atípico que a gente já tá em casa, né? Então eu vou ficar 1 ano em casa praticamente. Né? O que é muito diferente da vida que eu levava. Então eu acho que eu vou inclusive achar legal fazer essas conversas com os meus orientandos, né, em dias em que estiver tudo em paz. Claro, pode acontecer de eu marcar para as 2 horas e a criança chorar, eu tenho que dizer, nós vamos ter que fazer em outro horário, porque agora não deu, te aviso quando ele dormir, entende? Então essas coisas, imagino que vão acontecer, né? Não vai ser assim que nem hoje, que eu tenho o controle da minha agenda. Ontem eu tinha combinado com a Amália às 2, eu consegui avisar ontem, Amália, fica melhor às 3. Agora pode ser que eu marque às 2, às 15 para as 2, a criança tem uma crise de choro. Eu vou ter que dizer, quando ele parar eu te chamo, né? Então vai ter que ser mais adaptativo, mas
todo mundo sobrevive, né? Nunca, eu só tive orientadores homens na minha vida, então nunca passei por isso, de gravidez e tal, mas assim, tudo se ajeita e a gente, às vezes, olhando agora, parece um prazo longo, né? Mas quando a gente vê, nós já estamos há 3 meses nessa questão da quarentena. Nossa, 4 meses passa tão rápido, né? Então, de fato, passa muito rápido, né? Então, é tudo verdade. se ajeita. Não entre em pânico. Eram essas as perguntas que eu tinha para fazer. Muito obrigada de novo por participar. Foi um prazer estar aqui com a Amália, que fique bem registrado. É o perfil proativo e dedicado e engajado, né? Sempre de orientanda, sempre elogio ela individualmente, então posso elogiar aqui no canal também, né? Que ela se dedica muito, muito, muito e é muito organizada, o que é muito bom, assim, isso facilita demais a vida da pessoa, né? Muito organizada e sistemática, e isso é muito legal. Então, tenho certeza que ela está conseguindo ajudar todo mundo que está buscando aí a ajuda da acadêmica. E foi um prazer, sempre que quiserem, estamos à disposição, a gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado, então, desse bate-papo que eu tive com a minha orientadora. Ela é uma querida, né? Tá explicado por que é tão tranquilo fazer a pesquisa com ela. Claro, vou sentir saudade quando ela sair de licença, mas logo, logo ela tá de volta com o pequeno baby junto e a gente continua com a pesquisa. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!